Imagine uma época em que toda a humanidade falava uma única língua. Não havia barreiras de comunicação, não havia mal-entendidos culturais, não havia tradutores necessários. Cada palavra era compreendida por todos, cada ideia fluía livremente de uma pessoa para outra. Era um tempo de unidade sem precedentes na história humana. Mas essa unidade, segundo uma das histórias mais fascinantes e polêmicas da Bíblia, levou a humanidade a um projeto tão ambicioso, tão audacioso, que atraiu a atenção direta de Deus. Este é o relato da Torre de Babel, uma narrativa que há milênios provoca debates, inspira reflexões e levanta questões fundamentais sobre orgulho, ambição e os limites da cooperação humana. Após o grande dilúvio que varreu a terra nos tempos de Noé, a humanidade começou a se multiplicar novamente. Os descendentes de Noé espalharam-se pela terra, mas inicialmente permaneceram relativamente próximos. O livro de Gênesis nos conta que migraram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinear, região que hoje conhecemos como Mesopotâmia, berço das primeiras grandes civilizações. Essa planície era fértil, abundante e perfeita para o estabelecimento de uma grande comunidade. Mais importante ainda, todos compartilhavam a mesma língua e as mesmas palavras. Não havia divisões linguísticas, não havia incompreensões. Quando um homem falava, todos os outros compreendiam perfeitamente. Quando alguém propunha uma ideia, ela podia ser debatida e refinada por toda a comunidade sem perdas de tradução. Essa unidade linguística representava um poder imenso. Projetos que exigiriam coordenação complexa tornavam-se possíveis. Conhecimentos podiam ser transmitidos sem distorção. A humanidade, pela primeira vez desde o dilúvio, estava verdadeiramente unida não apenas em localização, mas em comunicação e propósito. A grande ideia, construir uma torre até o céu, foi nesse contexto de unidade e poder coletivo que surgiu uma ideia extraordinária. Alguém, cujo nome a história não registra, propôs algo nunca antes tentado: construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançaria os céus. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem, disseram uns aos outros. A tecnologia estava ao seu alcance. Eles haviam descoberto como fazer tijolos cozidos, mais duráveis e resistentes que simples blocos de barro seco ao sol. Usaram betume como argamassa, criando uma estrutura que poderia suportar alturas incríveis. Mas a proposta ia além de um simples feito arquitetônico. O texto bíblico revela suas verdadeiras intenções: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui estão as motivações reais do projeto. Fazer um nome para si mesmos, não era suficiente existir. Eles queriam glória, fama, reconhecimento eterno. Queriam que seu nome ecoasse através das gerações, que futuras civilizações olhassem para sua torre e se maravilhassem com a grandeza dos construtores. Evitar serem espalhados, Deus havia ordenado à humanidade que se espalhasse pela terra, que a enchesse e a dominasse. Mas eles não queriam se dispersar. Queriam permanecer juntos, concentrados, poderosos. Havia segurança em números, havia poder na unidade. Alcançar os céus, esta era a suprema ambição. Não apenas construir alto, mas alcançar o próprio domínio divino. Era um desafio simbólico a separação entre o humano e o divino, entre a terra e o céu. A construção, um projeto de proporções colossais. A construção começou com fervor impressionante. Milhares de pessoas se engajaram no projeto. Alguns fabricavam tijolos, trabalhando incansavelmente sob o sol escaldante da Mesopotâmia. Outros transportavam materiais, arrastando cargas pesadas pelos caminhos empoeirados. Arquitetos e engenheiros planejavam cada nível, cada andar que se elevaria em direção ao céu. A torre começou a subir. Primeiro 10 metros, depois 20, 50, 100. Cada novo nível era uma vitória, uma prova do que a humanidade unida poderia alcançar. As pessoas olhavam para cima com orgulho, vendo sua criação crescer em direção às nuvens. Historiadores e arqueólogos modernos acreditam que esta história pode ter sido inspirada pelos zigurates mesopotâmicos, enormes estruturas em forma de pirâmide escalonada que serviam como templos. O mais famoso deles, o Etemenanque em Babilônia, dedicado ao deus Marduk, tinha cerca de 91 metros de altura. Para os povos antigos, essas estruturas deviam parecer realmente tocar os céus.
Mas a Torre de Babel bíblica representava algo diferente. Não era um templo para adorar Deus, mas um monumento à própria humanidade. Era uma declaração de independência, uma afirmação de que os humanos não precisavam de orientação divina, que podiam alcançar a grandeza por si mesmos. A descida é divina. Quando Deus veio ver o relato bíblico, então nos apresenta um dos momentos mais intrigantes e, para alguns, mais polêmicos da narrativa. Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Este detalhe é profundamente significativo e tem gerado debates teológicos por milênios. Por que um Deus onisciente precisaria descer para ver o que estava acontecendo? Alguns estudiosos sugerem que esta é uma linguagem antropomórfica, uma forma de descrever a atenção divina de maneira que os humanos possam compreender. Outros veem nisso uma lição sobre o devido processo, mostrando que Deus não age precipitadamente, mas examina a situação antes de intervir. Quando Deus observou o projeto, fez uma declaração que revelava tanto preocupação quanto reconhecimento do potencial humano. Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Esta afirmação é extraordinária. Deus reconhece que a humanidade unida, com uma língua comum e propósito compartilhado, é capaz de realizar virtualmente qualquer coisa que imaginar. Não é uma questão de impossibilidade técnica, mas de potencial ilimitado quando há verdadeira cooperação. Mas há um problema implícito nesta observação. O projeto de Babel não era dirigido pelo amor, pela humildade ou pelo serviço. Era impulsionado pelo orgulho, pela busca de glória própria e pela rebelião contra o plano divino de que a humanidade se espalhasse pela terra. A intervenção, confusão das línguas. A resposta divina foi tão criativa quanto consequente. Deus decidiu confundir a língua deles, para que não pudessem entender uns aos outros. Imagine a cena. Um trabalhador grita para outro pedindo mais tijolos. Mas as palavras que saem de sua boca são incompreensíveis para o ouvinte. O outro responde, mas suas palavras também não fazem sentido. A confusão se espalha rapidamente pelo canteiro de obras. Um supervisor tenta dar instruções sobre como posicionar uma grande viga. Metade da equipe não entende nada do que ele diz. Tentam questionar, mas suas perguntas saem em idiomas diferentes. Cada um fala, mas ninguém compreende. A frustração deve ter sido imensa. Pessoas que haviam trabalhado lado a lado por meses ou anos, que haviam compartilhado refeições e sonhos, de repente não conseguiam mais comunicar as ideias mais básicas. O que antes fluía naturalmente agora exigia gestos elaborados, tentativas frustradas de comunicação, mal-entendidos constantes. O trabalho coordenado que a torre exigia tornou-se impossível. Como planejar os próximos níveis quando os engenheiros não conseguem se comunicar? Como transportar materiais quando as instruções são incompreensíveis? Como manter milhares de trabalhadores sincronizados quando não há língua comum? O projeto, inevitavelmente, parou. A dispersão, o cumprimento do plano original com a impossibilidade de continuar o projeto e a dificuldade crescente de viver em comunidades sem comunicação efetiva, as pessoas começaram a se agrupar com aqueles que falavam a mesma língua. Famílias e grupos linguísticos formaram-se naturalmente. E então aconteceu exatamente o que os construtores da torre queriam evitar: eles se espalharam pela face da terra. Os grupos linguísticos migraram para diferentes direções, estabelecendo-se em novas terras, desenvolvendo culturas distintas, tornando-se os ancestrais das diferentes nações e povos que conhecemos hoje. O texto bíblico nos diz que o lugar foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. A palavra Babel, em hebraico soa como Balal, que significa confundir. Ironicamente, Babel, ou Babilônia, em acádio significa porta de Deus, o objetivo que os construtores nunca alcançaram. A torre incompleta permaneceu como um monumento não à grandeza humana, mas à futilidade do orgulho e da rebelião. As ruínas silenciosas lembravam a todos que passavam por ali sobre o dia em que a humanidade tentou alcançar os céus por seus próprios meios. O final impressionante recriado. Reflexões profundas agora. Vamos imaginar o final dessa história de uma perspectiva mais ampla, recriando não apenas os eventos, mas seu significado profundo para a experiência humana. O último dia da torre. Imagine o último dia em que trabalho real foi feito na Torre de Babel.
A manhã começou como qualquer outra. O sol nasceu sobre a planície da Mesopotâmia, iluminando a estrutura massiva que dominava o horizonte. Milhares de trabalhadores chegaram, prontos para mais um dia de progresso em direção ao céu. Mas à medida que o dia avançava, algo extraordinário e terrível começou a acontecer. Um trabalhador chamou por seu companheiro, mas as palavras saíram estranhas, distorcidas. Seu amigo respondeu, mas as sílabas eram desconhecidas, alienígenas. Um supervisor gritou instruções que ninguém conseguiu processar. O pânico se instalou. Pessoas corriam de um lado para outro, tentando desesperadamente encontrar alguém que as compreendesse. Grupos começaram a se formar, aglomerados de indivíduos que descobriram poder se comunicar entre si, mas não com outros grupos. Algumas línguas eram meladas e gutural, outras eram melódicas e fluidas, outras ainda eram compostas de sons que nunca haviam sido ouvidos antes na Terra. Na confusão, ferramentas foram abandonadas. Tijolos caíram e se quebraram. Planos cuidadosamente elaborados tornaram-se inúteis sem a capacidade de coordenar sua execução. A grande torre, que havia subido tão alto, permaneceria para sempre incompleta. O verdadeiro significado da divisão, mas aqui está o impressionante: a divisão das línguas não foi apenas um castigo. Foi também uma proteção e uma bênção disfarçada. Considere o que Deus havia dito: nada os impedirá de fazer o que planejam. A humanidade unida tinha poder ilimitado. Mas poder ilimitado nas mãos de uma humanidade orgulhosa e rebelde poderia levar a consequências catastróficas. Pense em todas as atrocidades da história humana. Agora imagine se aqueles que as perpetraram tivessem tido acesso a uma população global inteira, perfeitamente coordenada, sem barreiras linguísticas ou culturais. Os tiranos mais terríveis da história foram limitados por fronteiras, línguas e culturas diferentes. A divisão de Babel, paradoxalmente, protegeu a humanidade de si mesma. Além disso, a diversidade linguística e cultural que nasceu em Babel enriqueceu imensamente a experiência humana. Cada língua carrega uma forma única de ver o mundo. Cada cultura desenvolveu artes, filosofias, tecnologias e sabedorias distintas. A tapeçaria da civilização humana é infinitamente mais rica por causa de nossa diversidade. A torre que nunca parou de ser construída, mas há outro aspecto impressionante desta história: a humanidade nunca realmente parou de tentar construir a Torre de Babel. Ao longo da história, tentamos repetidamente criar impérios unificados, línguas universais, culturas globais. Alexandre, o Grande, sonhou com um império mundial. Roma proclamou, Pax Romana, sobre o mundo conhecido. Línguas como o latim, depois o inglês, aspiraram à universalidade. E em nossa era moderna? A internet é uma nova torre de Babel, conectando toda a humanidade em uma rede global de comunicação. A inteligência artificial está derrubando barreiras linguísticas com tradução instantânea. A globalização está criando uma cultura mundial compartilhada. Estamos, de muitas maneiras, reconstruindo Babel. Mas desta vez, vem com uma pergunta crucial: aprenderemos a lição original? Usaremos nossa crescente unidade com humildade e sabedoria, ou repetiremos o orgulho dos construtores originais? A redenção da história. Pentecostes. Para os cristãos, há um capítulo final impressionante e redentor para a história de Babel. No livro de Atos, 50 dias após a ressurreição de Jesus, ocorre um evento chamado Pentecostes. Naquele dia, pessoas de todas as nações estavam reunidas em Jerusalém. De repente, os seguidores de Jesus começaram a falar em línguas que não haviam aprendido, e cada pessoa presente ouvia a mensagem em sua própria língua nativa. Partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, cretenses e árabes, todos ouviram as maravilhas de Deus declaradas em seus próprios idiomas. Pentecostes é frequentemente visto como a reversão de Babel. Mas não é exatamente isso. As diferentes línguas não desapareceram. Em vez disso, a comunicação foi restaurada de uma maneira que honrava a diversidade. A mensagem não foi de uniformidade forçada, mas de unidade na diversidade. Esta é a verdadeira redenção da Torre de Babel: não voltarmos a uma única língua e cultura, mas aprendermos a nos comunicar, amar e cooperar através de nossas diferenças. Lições eternas de uma torre antiga. O que podemos aprender desta história antiga e polêmica?
Sobre o orgulho. A Torre de Babel nos adverte sobre os perigos do orgulho coletivo. Não é errado construir coisas grandes ou buscar realizações impressionantes. O erro estava em fazer isso para tornar nosso nome famoso, em buscar glória para nós mesmos em vez de servir a um propósito maior. Sobre a unidade. A história mostra que a unidade pode ser uma força para o bem ou para o mal, dependendo de suas motivações. Unidade baseada em orgulho e rebelião é destrutiva. Unidade baseada em humildade e propósito compartilhado é poderosa e construtiva. Sobre os limites. Há limites para o que a humanidade deve tentar alcançar por si mesma. Esses limites não são sobre capacidade técnica, mas sobre postura do coração. Quando tentamos alcançar os céus, através de nossa própria grandeza, estamos destinados ao fracasso. Mas quando nos voltamos para o céu com humildade, descobrimos que Deus desce até nós. Sobre a diversidade. A diversidade humana não é um erro ou uma maldição, mas uma bênção. Nossas diferentes línguas, culturas e perspectivas nos protegem da tirania da uniformidade e enriquecem imensamente a experiência humana. Sobre a cooperação. A história não nos ensina a evitar projetos ambiciosos ou cooperação em larga escala. Em vez disso, nos ensina a examinar nossas motivações. Por que estamos construindo? Para que serve nosso projeto? A quem ele serve? A torre inacabada como espelho. A Torre de Babel permanece, em nossa imaginação coletiva, para sempre inacabada. E talvez seja apropriado que seja assim. Ela serve como um espelho no qual a humanidade pode se ver refletida em cada geração. Quando olhamos para a Torre de Babel, vemos nossas próprias ambições, nosso orgulho, nosso desejo de grandeza. Mas também podemos ver as consequências de buscar essas coisas pelas razões erradas. A boa notícia é que a história não termina em Babel. A narrativa bíblica continua, eventualmente chegando a uma mensagem de redenção, reconciliação e restauração. As divisões criadas em Babel não são a palavra final. Há uma promessa de que um dia, de todas as tribos, línguas, povos e nações, haverá uma grande reunião. Mas até esse dia, vivemos num mundo pós-Babel. Um mundo de diversidade linguística e cultural. Um mundo onde a comunicação requer esforço, onde entender o outro exige paciência e humildade. Um mundo onde nossos projetos mais ambiciosos exigem não apenas coordenação técnica, mas alinhamento de valores e propósitos. A Torre de Babel nos lembra que há coisas mais importantes do que construir alto. Há questões mais profundas do que quantos andares podemos empilhar. A verdadeira medida de uma civilização não é a altura de suas torres, mas a profundidade de sua humildade, a amplitude de sua compaixão e a força de seus relacionamentos. Então, quando olhamos para os arranha-céus modernos que perfuram os céus de nossas cidades, quando contemplamos nossos projetos tecnológicos mais ambiciosos, quando consideramos nossos sonhos de unidade global, vale a pena fazer a pergunta de Babel: por que estamos construindo? Para fazer um nome para nós mesmos, ou para servir a algo maior? A resposta a essa pergunta determina se estamos repetindo os erros de Babel ou aprendendo suas lições eternas. E essa escolha está diante de cada um de nós, em cada projeto que empreendemos, em cada ambição que nutrimos, em cada torre que decidimos construir. A história da Torre de Babel não é apenas sobre uma antiga civilização em uma planície distante. É sobre nós, aqui e agora, e as escolhas que fazemos sobre como usar nosso poder coletivo e alcançar nossas ambições compartilhadas. Que possamos construir com sabedoria, cooperar com humildade e alcançar com gratidão. E que nossas torres, sejam elas literais ou metafóricas, sejam construídas não para nossa própria glória, mas para servir, abençoar e unir a humanidade no que é mais nobre e verdadeiro. Este é o final impressionante da Torre de Babel. Não uma ruína esquecida, mas uma lição viva que continua a nos desafiar e instruir milhares de anos depois. A torre pode ter permanecido inacabada, mas sua história está completa, e seu significado continua a ecoar através dos séculos, tão relevante hoje quanto foi no dia em que a primeira pedra foi colocada naquela planície antiga.